Seja muito bem-vindo ao novo quadro do canal, que se chama Casos Emblemáticos que Impactaram o Ordenamento Jurídico. Aqui analisaremos episódios reais que desafiaram os limites do direito penal, especialmente no campo econômico, político e corporativo. E a nossa proposta é oferecer um olhar técnico, ponderado e estratégico que vá além da polarização midiática. Neste primeiro episódio, trataremos de um caso que abalou, o mercado brasileiro, que foi o caso das lojas americanas. E antes de mais nada, quero deixar claro que não se trata de um julgamento, mas que trata-se, sobretudo, de refletirmos sobre o papel do direito penal diante de crises empresariais que envolvem bilhões de reais e múltiplas responsabilidades que são jurídicas. E o objetivo desse episódio é contextualizar o escândalo contábil e as medidas jurídicas adotadas. E antes da gente adentrar a esse assunto, precisamos relembrar o caso que ocorreu em 2023, quando houve uma mudança de diretoria das lojas americanas e que essa nova diretoria anunciou a existência de inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões e que logo depois ultrapassou mais de 40 bilhões de reais. Essa revelação ela resultou em uma tempestade institucional que ocasionou a renúncia de executivos, ações judiciais, investigações da CVM, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Bom, o caso ele rapidamente ganhou uma conotação penal, mas é importante perguntar: o que efetivamente foi constatado até o momento? E mais, o que o direito penal pode ou não fazer nesse contexto? E com isso, passamos a expor como o direito penal deve atuar com cautela em contextos de má gestão ou falência empresarial. E o direito penal não é um instrumento de política econômica, tampouco é a ferramenta adequada para resolver crises empresariais complexas. No entanto, ele costuma ser mobilizado nesses momentos e com frequência, de maneira, eu diria até precoce e imprecisa. É aqui que a defesa técnica se torna fundamental, não se tratando ali de proteger especificamente os culpados, mas trata-se de proteger o sistema de justiça de arbitrariedades. E assim, demonstrando com uma certa neutralidade, eu diria, como a defesa deveria atuar diante de acusações como fraude, lavagem de dinheiro e omissões dolosas, etc. Eu diria que a atuação da defesa criminal, em casos como este, acima de tudo assim, deve ser técnica, porque é preciso enfrentar temas como: existiu de fato uma conduta dolosa? Houve o ganho indevido por parte ali dos executivos? É possível atribuir alguma responsabilidade penal por decisões complexas tomadas num colegiado? A defesa ela deve trabalhar elementos concretos, examinar provas, reconstruir a realidade ali dos fatos e exigências que foram colocadas pelo Ministério Público, Até porque não se trata apenas de acusar, precisa se provar. Outras questões também que a gente pode dar ensejo aqui e dar ênfase seria as políticas e a governança, de responsabilidade, tidas dentro de um contexto do compliance, E a gente precisa esclarecer o papel do compliance e os equívocos comuns e tentativas de criminalizar estruturas, essas falhas na estrutura, na verdade. Existe um erro recorrente, que é acreditar que as falhas do compliance por si só indicam o crime. Mas o compliance, é preciso lembrar que ele é um instrumento de prevenção, ele não é um escudo de responsabilização automática. E a ausência de controles internos podem ser indícios de negligência administrativa, mas que por si só suficientes para configurar crime. A defesa, nesses contextos, desses casos, ela precisa separar isso com uma precisão de observar a questão da responsabilidade tanto administrativa quanto penal. Eu também poderia trazer aqui para vocês a questão da lavagem de dinheiro e a criminalização da atividade empresarial, porque a gente precisa tratar do uso extensivo do tipo penal, que é previsto, e quais são os seus perigos.
E um dos principais desafios em casos como o das lojas americanas é o uso expansivo do tipo penal de lavagem de dinheiro, que muitas vezes a acusação parte de uma lógica reversa, presumindo-se ali a origem ilícita e buscando-se encaixar o tipo penal como uma gestão de recursos. Mas a lavagem, ela exige 3 elementos claros: um crime antecedente comprovado, um ato de ocultação ou dissimulação e vínculo subjetivo entre a origem ilícita e a vantagem do agente. E na ausência desses critérios, há risco de criminalização, né, da atividade empresarial que muitas das vezes é legítima. É bom a gente esclarecer essas questões porque a forma com a qual a mídia ali coloca, né, acaba fazendo com que casos como o das lojas americanas nos obrigam a também discutir algo maior, né, que o escândalo, né, que seria os limites da imputação penal, o papel das instituições de controle e a importância de uma defesa que não seja meramente reativa, mas construtiva. E neste episódio que esse episódio ele sirva como um convite ali, né, para a advocacia, para que haja uma atuação baseada na técnica, mas que também haja uma reflexão para se criar uma consciência institucional, uma consciência de uma linha de defesa, né? Bom, e se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar outros casos emblemáticos com análise jurídica séria, imparcial e profunda, inscreva-se no canal. Este foi o episódio 1 do nosso novo quadro e em breve traremos outros casos que marcaram a história recente do direito penal brasileiro.